Bem-vindos ao Mato Piba, uma imensa extensão de terra no coração do Brasil. Aqui, o Cerrado se estende majestoso por 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade do planeta e o segundo maior bioma brasileiro. E há muito tempo vem sendo submetido à transformação humana. O Mato Piba é apenas o capítulo mais recente e talvez o mais intenso dessa longa crônica rural do Brasil. Aqui, milhões de anos de história geológica se encontram com uma nova era agrícola que avança em ritmo acelerado. Nossa jornada de bicicleta nos levará ao epicentro dessas transformações, onde as paisagens, tanto naturais quanto transformadas, revelam as profundas assimetrias do Cerrado no Mato Piba. Esta é a última grande fronteira agrícola do país. Hoje, diante dos nossos olhos, grandes faixas de cerrado estão sendo convertidas em vastos tapetes de monocultura, com plantações de soja, milho e algodão. O cerrado, que existe há 40 milhões de anos, vem rapidamente perdendo suas características naturais. E isso está acontecendo agora. Os números mostram a velocidade dessa transformação. Apenas na última década, a produção de grãos no Mato Piba disparou 92%, saltando de 18 para 35 milhões de toneladas. Esta velocidade, no entanto, coloca uma pressão insustentável sobre este bioma. No extremo oeste da Bahia, o município de Luiz Eduardo Magalhães se tornou o epicentro dessa transformação. A topografia plana e os solos, originalmente ácidos e inférteis, foram domados pela tecnologia e pelo investimento. Nos anos 1980, migrantes do sul do país chegaram a esta paisagem que chamavam de vazia. Com o uso intensivo de corretivos de solo, transformaram o que viam como terra morta em um celeiro de grãos e commodities agrícolas. Assim nasceu um poderoso mito de origem: a ideia de que a prosperidade foi construída a partir do nada. Essa narrativa está impressa nos monumentos da cidade: o avião pulverizador, o primeiro gerador, o velho trator. É uma história de domínio humano sobre a natureza, sustentada por um mantra repetido até hoje: aqui não tinha nada, mas tinha. O que havia aqui era o Cerrado, e foi em busca dele que iniciamos nossa expedição ciclística. Deixamos para trás a paisagem de Luiz Eduardo Magalhães e pedalamos por 335 quilômetros, durante 7 dias, atravessando um mar de plantações. Nesta parte do oeste baiano, a vegetação nativa foi quase totalmente apagada. A paisagem é uma linha infinita, monótona, onde o vento corre sem barreiras sobre uma terra uniformizada pela agricultura. À medida que avançamos da Bahia em direção ao Tocantins, cruzamos mais do que uma fronteira de estado. Cruzamos o limite da transformação, das chapadas elevadas para as terras baixas do Tocantins. Um lugar onde o cerrado ainda pulsa, vibrante e preservado. As Serras Gerais são escarpas íngremes que separam a Bahia do Tocantins. E nesse ponto, onde a geologia impõe seus limites, que o cerrado resiste mais preservado. Ao pé dessas serras correm rios de águas cristalinas, fluindo com uma energia poderosa e constante. Essas águas estão ligadas a um vasto sistema subterrâneo, o Aquífero Urucuia, um dos mananciais hídricos mais estratégicos do país, com mais de 126 mil quilômetros quadrados de extensão,
Sua influência ultrapassa as fronteiras do Mato Piba. O fluxo do Urucuia alimenta duas das maiores bacias hidrográficas do Brasil, São Francisco e Tocantins. Mas essas paisagens, tão distintas em sua essência, não poderão coexistir em equilíbrio por muito tempo. A mesma água que irriga as lavouras nas chapadas é a água que falta para o cerrado, que resiste nas partes baixas. Esse sistema agrícola só prospera sugando muito mais água do que a natureza consegue repor. E essa retirada constante tem um preço. O aquífero Urucuia perdeu 31 quilômetros cúbicos de volume de água em apenas 2 décadas. O contraste entre essas duas paisagens é visível a olho nu, mas os números tornam essa transformação ainda mais clara. Em 1985, esta região ainda guardava mais de 1.800 quilômetros quadrados de cerrado nativo. 4 décadas depois, quase tudo foi convertido em lavouras do agronegócio. A área de cultivo agrícola avançou de 385 quilômetros quadrados em 1985 para 1.100 quilômetros quadrados em 2023. Um crescimento que não deixou espaço para o cerrado respirar. Onde havia cerrado vivo, hoje se estendem tapetes verdes de monocultura, mantidos por centenas de pivôs centrais. Esses sistemas extraem água de poços que chegam a 500 metros de profundidade, permitindo até 3 safras por ano. Mas essa produtividade tem um custo. O bombeamento constante esvazia os reservatórios subterrâneos. E há um dano silencioso. A conversão do solo nativo reduz drasticamente a infiltração de água, impedindo que a chuva reabasteça o aquífero no ritmo necessário. As rochas que sustentam o cerrado têm mais de 1 bilhão de anos. Suas paisagens levaram milhões de anos para serem esculpidas. E, no entanto, essa história está sendo reescrita em poucas décadas de exploração humana. Em apenas 40 anos, 40 milhões de anos de cerrado nativo foram substituídos pela agricultura. E ainda assim, muitos insistem, antes das lavouras e das máquinas, não havia nada. Mas a história ambiental profunda desta terra revela outra coisa. Aqui havia cerrado.